Ali tá anotadas coisas que eu preciso falar nesse vídeo. Por isso que tá cheio de coisa ali atrás. Isso é uma parede quadro que foi pintado com a tinta Eureka! Eureka, patrocina nós. Por que não? A ideia desse vídeo é falar sobre uma coisa muito importante, que é por que os políticos ficam populares? O que acontece para que as ideias de políticos, principalmente políticos muito polêmicos, se popularizem e ganhem tantos seguidores e que as pessoas compartilhem tanto essas ideias e falem o tempo inteiro a respeito dessas ideias? Como isso se dá? Um cara resolveu estudar essa ideia de compartilhamento. Por que as pessoas compartilham as coisas? Se nós vemos um produto muito bom, tendemos a dizer para as pessoas, usem esse produto porque ele é ótimo. Se nós consumimos um produto muito ruim, tendemos a dizer para as pessoas, não consumam esse produto porque ele é péssimo. Produtos, serviços, ideias, políticos, vídeos no YouTube, tendemos a compartilhar as coisas o tempo inteiro nas redes sociais e também no boca a boca no dia a dia. Então, Jonah Berger, não sei, ele escreveu um livro chamado Contágio, porque as coisas pegam. Ele resolveu estudar durante uma década por que algumas coisas ficam populares. O que faz com que as pessoas queiram consumir determinados tipos de coisas, determinados produtos, objetos e compartilhem isso com as pessoas. O que motiva essas pessoas a compartilharem essas informações? Aí o que eu decidi fazer? Aplicar isso daqui à política. Por que não? Estamos em um momento político e os 6 passos que ele elege para que uma ideia se torne contagiosa são super aplicáveis à política. Vamos aplicar os 6 passos à política e ver se os requisitos estão preenchidos em cada um dos passos. E o primeiro passo que Jonah apresenta no livro dele é a moeda social. Ele diz o seguinte: tendemos a compartilhar ideias em troca de moeda social. O que é a moeda social? Da mesma forma que utilizamos moeda para comprar produtos e serviços, utilizamos moeda social para ganhar influência. Nós queremos obter impressões positivas desejadas. Para isso, utilizamos moeda social. Os políticos, sabendo disso, inserem as suas ideias, as suas campanhas, os seus ideais para as pessoas e as pessoas tendem a compartilhar aquelas informações. E o que a gente ganha com isso, compartilhando ideia de políticos? Moeda social. Os políticos tendem a oferecer ideias para as pessoas que elas possam compartilhar com as outras e com isso ganhar prestígio social, ou pelo menos ficarem bem na fita. Afinal de contas, elas estão inseridas em bolhas sociais de pessoas que pensam da mesma forma que elas. Algoritmos das redes sociais estão aí para comprovar isso. Requisito preenchido! Outra coisa que Jonah cita no livro dele de por que as ideias se viralizam é o gatilho. O que é o gatilho? Quando eu falo lâmina de barbear, você lembra? Gillette. Quando eu falo sabão em pó, você lembra? Omo. Se eu falar palha de aço, você vai lembrar Bombril. Então, conforme ele cita, as marcas tendem a utilizar gatilhos para fazer com que as coisas se sobressaiam. Por exemplo, o cara que inventou o Kit Kat, ele começou a perceber que as pessoas consumiam Kit Kat em horários de intervalo. Então ele teve uma sacada. Que tal associar Kit Kat com café para que as pessoas associem ainda mais o Kit Kat com o intervalo? Então ele fez essa associação e conseguiu fazer com que o produto fosse vendido ainda mais numa campanha de marketing associando o Kit Kat com café. Gatilho. Associar uma coisa a outra. Políticos sabem disso e políticos usam isso para que as pessoas, elas, compartilhem as ideias. Então, quando eu falo PT, você lembra? Quando eu falo Bolsonaro, você lembra? Essas ideias estão ali, ó, incutidas já na cabeça das pessoas e as pessoas tendem a associar coisas boas ou ruins a cada um dos candidatos de acordo com o núcleo em que elas vivem, de acordo com as notícias que elas leem, com as coisas que elas compartilham no Facebook, nas redes sociais. Requisito preenchido. Emoção. As pessoas tendem a compartilhar as coisas e uma coisa viraliza nas redes sociais se tiver muita emoção, se tiver muito amor, muito ódio, muita raiva. Jonah percebeu nos seus estudos que as emoções influenciam para que um produto ou serviço ou ideia tenha sucesso ou não. E os políticos sabem disso. Então eles usam o ataque contra o adversário e fomentam o ódio
para que a sua ideia se sobressaia. E as pessoas compram isso, porque o ódio tende a fazer com que a gente queira compartilhar as coisas com as pessoas. Porque somos motivados pela indignação, e aí vamos compartilhando, e outras pessoas vão vendo e se comovem também com aquela indignação e aí também compartilham. E assim você vai promovendo aquele político utilizando da emoção das pessoas. Da mesma forma, as emoções positivas também são utilizadas. Se um político propaga uma ideia que muita gente compartilha e aquela ideia é uau, que incrível, que original, que urgente para a nossa sociedade do século XXI, as pessoas tendem a compartilhar, comprar aquela ideia, motivadas por uma emoção muito forte de querer fazer algo positivo pelo país. Então, requisito preenchido! Jonah percebeu que o que motiva as pessoas a fazer o boca a boca das ideias de um produto, de uma empresa que acabou de nascer, é a disseminação, as conversas. Então, o quarto requisito é público. As pessoas tendem a compartilhar, a disseminar as ideias. Primeiro você dissemina e depois as ideias vão disseminando sozinhas. Então, os políticos sabem disso e eles usam isso a seu favor para que as ideias se tornem cada vez menos privadas e eles tenham mais porta-voz e as pessoas disseminem mais e mais informações. Por quê? Isso gera resíduo comportamental. Público, então, tem a ver com resíduo comportamental. Quanto mais as pessoas falarem sobre aquilo, isso vai gerar um comportamento semelhante entre as pessoas que fazem parte daquele meio. Requisito preenchido. Valor prático. O valor prático é muito fácil de entender. É o mais fácil de todos, na verdade, porque todo produto, todo serviço, toda ideia, ele tem que ter um valor prático, tem que ser útil para as pessoas de alguma forma. E o que um político faz a não ser falar sobre as suas campanhas, sobre os seus projetos, sobre as suas iniciativas que serão implementadas quando ele for o governante? Então, o político, ele vai utilizar do valor prático das suas ideias, principalmente se contrapondo ao governo atual, ao que já está vigente e oferecendo soluções ótimas que vão inovar e vão trazer novas perspectivas e vão acabar com as mazelas existentes no atual momento. Então, o político utiliza do valor prático para fazer a sua mensagem se sobressair, mesmo que depois ele não vá cumprir nada daquilo, entendeu? Requisito preenchido. E o último ponto é envolver a sua história em uma narrativa para que as pessoas queiram comprar. Então, se você tiver uma história sobre a sua empresa, sobre o seu produto, sobre como você chegou ao auge do seu negócio, isso vai fazer com que as pessoas queiram falar sobre isso. Elas não apenas vão falar sobre o seu produto, mas também vão levar uma história e isso vai fazer com que você cresça ainda mais. E os políticos sabem disso. Então, o que os políticos fazem? Já que eles sabem que as pessoas gostam de narrativas, afinal de contas nós gostamos tanto de Netflix e séries e filmes e livros de história e tal, e a gente cresceu ouvindo narrativa desde a Grécia Antiga, né? Os políticos fazem isso quando eles criam as histórias, as narrativas, criam o herói e o vilão, e aí eles falam: estamos aqui para salvar a pátria! E criam a identidade de um soldado imbatível, incorruptível, que vai salvar toda a nação das mazelas que tem acontecido. Então estão aí 6 passos para que uma ideia se torne viral, para que ela se torne contagiosa. Mais uma vez, lembrando que Jonah não fala sobre isso especificamente voltado à política no seu livro. Ele fala de maneira ampla, como coisas que viralizam rapidamente. Ele inclusive dá exemplo de vários vídeos no YouTube de pessoas desconhecidas que simplesmente se bombaram e foram, em menos de uma semana, tiveram milhões de visualização. Mas eu quis aproveitar o momento político para aplicar o livro à política. Por quê? Porque é o que está acontecendo no momento. Então, ó, deixa eu pegar aqui, lê esse livro aqui, que ele é muito legal, entendeu? Todos os requisitos preenchidos. É isso aí! Tchau! Não tem mais nada pra dizer. É só isso mesmo. Tá calor aqui! Tá calor aqui! E... caiu todas as minhas jabuticabas.